ia ser começo. A história da DB, ela não começa em 1993, né, no ano da sua fundação. Ela começa muitos anos antes, né, quando estudantes do curso de computação da URGS se encontram e criam uma afinidade, uma relação pessoal bastante forte e uma identidade que nos fez depois, então, quando pensamos sobre mercado, quando pensamos sobre oportunidade de futuro, nos fez acreditar que juntos nós poderíamos criar uma operação que traria valor. Mas jamais pensamos numa operação que ia chegar 30 anos depois com uma equipe de 600 pessoas fazendo design, build, DevOps. Em hipótese alguma, isso estava na nossa perspectiva. No início da DB, ali final de 92, início de 93, o Brasil estava vivenciando um grande boom de investimentos em tecnologia da informação. As empresas, ficou mais acessível para as empresas trazer novos equipamentos e novos sistemas, porque estava caindo uma lei, que era a lei de informática, que ela supostamente protegeria a indústria nacional com barreiras alfandegárias, né? Essa lei caiu em 92, acredito que também caíram a questão para as importações de automóveis e outros bens de consumo, e para a informática foi bem importante isso. As empresas puderam se atualizar com as tecnologias do mundo cliente-servidor, as novas conexões em redes, trabalhando redes locais, a chegada dos PCs para automação de escritórios com Windows e ferramentas, e os bancos de dados relacionais, que seriam o core, o núcleo dos sistemas de informação naquela época. E nós tínhamos a leitura de criar a empresa para poder entender e aproveitar essas oportunidades que estavam surgindo com sistemas em banco de dados, né? Nossa intenção inicial era sermos consultores, não ainda desenvolvedores, isso veio na sequência, mas primeiro trabalhar especificamente com os bancos de dados e consultorias nessa área, né? Então, passando por modelagem conceitual de dados, a modelagem ER, passando por colocar um produto de banco de dados a serviço da empresa, né? E até depois fazendo consultorias em cima desses bancos de dados. E para aproveitar isso bem, nós vimos que o nome da empresa seria muito apropriado, então, né, que fosse uma contração de Database Server, por isso DB Server, né, ou só DB, como chamamos hoje. Os primeiros 10 anos da nossa empresa foram certamente extremamente importantes para a gente estar aqui hoje, e foram compostos, sim, de muito trabalho, muito suor, muita insegurança para a tomada de alguma decisão e muito senso de oportunidade para ir pivotando a nossa operação, termo que não se usava na época, mas nós hoje sabemos que fazíamos, até encontrar o modus operandi da DBServer como ela é hoje. Então foi o momento de construirmos vínculos com as pessoas, com os clientes, construirmos credibilidade, né, pelo reconhecimento da nossa maestria técnica e tecnológica. Então nós colhemos muitas certificações, nós fizemos muito trabalho junto a parceiros, a grandes players de TI do Brasil e do mundo, para constituir a base que certamente foi essencial para os saltos que vieram nos anos seguintes. Há 30 anos, o mercado de dados e tecnologia era coisa de gente trancada numa garagem falando do que parecia ser um universo paralelo, mas não era. A próxima revolução tecnológica efervescia, e em apenas 3 anos os caras da garagem já tinham mais de 20 clientes, como o Grupo Ipiranga e a Telecom, e parcerias como a HP, a Microsoft e a Oracle. É claro que aí eles não estavam mais numa garagem. A vinda para o Tecnopuc, sem dúvida alguma, é um marco na história da nossa empresa. A decisão de vir para um polo tecnológico, onde as próximas universidades, próximas empresas internacionais que aqui já estavam presentes, foi um momento que a empresa se expôs e quis contribuir e também se beneficiar de todo o ecossistema. E num momento em que as empresas tinham muito receio de vir participar desse jogo, a ponto de perder as suas equipes para esses grandes players que eram as empresas âncoras do Tecnopuc. E a nossa visão
foi uma visão antagônica a esse receio. Foi no sentido, olha, se nós queremos crescer, nós precisamos estar juntos, nós precisamos aprender. E sem dúvida o tempo mostrou que essa nossa decisão foi muito correta e foi transformadora para a nossa história. Se na primeira década a ADB conseguiu se lançar do Rio Grande do Sul para o mundo, a segunda década veio para consolidar sua excelência em produtos e serviços. Isso porque a ADB trabalha com entregas consistentes, que atendem às expectativas de negócio, com prazos e custos fixos que representam vantagem às metodologias tradicionais. Competência que gera crescimento. Antes dos 20 anos, a ADB já contava com mais de 200 colaboradores. Abria uma nova sede em Caxias do Sul e preparava a mudança para o maior parque tecnológico do sul do país. Por isso, a ADB resolveu crescer de um jeito diferente, colocando as pessoas no centro de seu processo. Porque são as pessoas, com seus talentos, suas individualidades e até mesmo com suas vulnerabilidades, que são o grande motor criativo dos processos da ADB. Incorporar pessoas e processos fez a ADB repensar seus propósitos e abrir-se ao novo. A criação do DB Lab, por exemplo, estabeleceu um espaço de excelência para a inovação de ponta, para a experimentação e para o empreendedorismo, que combinados são a chave do futuro. Criamos a DB Server, a proposição era ser uma empresa de consultoria, que ela olhava para o todo, juntava as partes e conseguia então gerar valor para o seu cliente. Mas na medida que os clientes foram tomando contato conosco, criando vínculos, começaram a solicitar mais do que consultoria, começaram a solicitar que a gente apoiasse e realizasse a execução dos seus projetos de desenvolvimento de software. E aí a empresa foi se transformando de uma empresa somente de consultoria para uma empresa de consultoria e desenvolvimento de software. E nós fomos com o tempo sempre aprendendo, recebendo feedbacks das pessoas colaboradoras e dos clientes e transformando a empresa, né, que quando foi criada, o nome DB Server vem de Database Server, ou seja, era uma empresa que trabalhava muito focada com servidores de banco de dados e que nos últimos 10 anos foram ressignificados para Design and Build. O momento em que a gente então deixa de ser apenas especializada na execução da coisa certa e passa a ser também contribuir para os nossos clientes no design, na análise do problema antes de tentar encontrar a melhor solução. E como o tempo não para nunca, a terceira década da ADB se fecha com uma unidade em São Paulo, outra na Austrália, e uma série de produtos e competências que nem daria para nomear todos. A aprendizagem sempre esteve como um dos valores muito importantes da nossa empresa. Nós temos a nossa cultura calcada, né, na palavra crescer, onde nós trabalhamos com coragem, respeito, empatia, sinergia, comprometimento, experiência e responsabilidade, mas nós queremos crescer mais, e o mais representa a maestria, a autonomia, a inovação e a sustentabilidade, elementos que então vão compor as diretrizes para os talvez próximos 30 anos na nossa empresa, uma empresa que sabe que precisa se reinventar continuamente. Até porque se nós trabalhamos em apoiar a transformação digital dos nossos clientes, se nós não fizermos a nossa, nós estaríamos sendo, no mínimo, irresponsáveis. Então, o momento é muito importante, nós precisamos nos reinventar e nós precisamos definir o futuro da nossa empresa, que vai ser calcado na inovação e no crescimento em outros mercados, em outros segmentos de negócio, com a participação de toda a nossa equipe. E para o futuro eu vejo o nosso Design and Build the Future, que significa ajudar a construir pontes para o futuro dos nossos clientes. E quando eu penso onde que a gente pode estar, eu vejo que é continuar sendo uma empresa que se adapta rápido. Nós nascemos num mundo cliente-servidor e de bancos de dados relacionais, passamos para o mundo web, com uma transição muito suave e também pioneira. Passamos para o mundo do desenvolvimento móvel, entramos no mundo de cloud, entramos no mundo de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos digitais com um olhar ágil, com DevOps, com automação e qualidade, e sem perder essa centralidade nas pessoas, né?
Nosso futuro, ele é isso, é uma preservação da cultura que a gente tem de cuidar das pessoas e oferecer espaços para que as pessoas possam se desenvolver, possam ser desafiadas, possam exercer seus valores como a coragem para estar sempre aprendendo. Essa capacidade de aprendizado é o que vai fazer a gente seguir firme para um futuro que é incerto, né? Quais são as tecnologias, quais são os novos jeitos de fazer sistemas, quais são as prioridades, quais são os valores que as empresas e seus clientes estarão exigindo. Tudo isso vai exigir de nós, sim, atenção, claro, embasamento conceitual, excelência técnica, coisas que nós já temos, mas o componente humano, que é o componente da criatividade, que é o componente da inventividade, do interesse, da descoberta, da curiosidade, é o que vai fazer a gente poder seguir firme para o futuro, construindo pontes, sem deixar de construir pontes. Assim como não dá para nomear todas as pessoas que passaram e que permanecem na DB. Bom, a gente até pode tentar. Dados, bytes, números, letras, algoritmos. Na história da DB, todos os códigos se combinam em forma de gente, como você. Encontre-se nessa história porque ela também é a sua. E porque essa viagem está só começando.